essa experiência eu vou contar para vocês. Antes vou dizer meu nome, Moisés Ezagui, né? Sou uma pessoa que pratica projeções há muito tempo. Eu sei de muitas pessoas que praticam projeção astral. Eu tenho a impressão que pelo número de projeções astrais que eu realizo e pela capacidade que eu consegui nesse sentido, isso me faz uma pessoa que tem que ser extremamente agradecida. Tenho que ser agradecido por tudo, né? Cada vez que você consegue alguma coisa, consegue um espaço como esse, você consegue transitar na dimensão espiritual, né, ou na dimensão mental. Você não tem que achar que tem poder ou é melhor, mas você agradeça a cada instante dessa vida, porque eu penso que a gente pode ser muito melhor do que nós somos, muito melhor, né? Eu me desloquei de certa feita, essa experiência que eu estou relatando já fazem 35, 40 anos. Eu estou relatando daquela época em que eu fazia esse tipo de experiência. Hoje eu faço experiências, mas aí eu vou contar num outro momento, né? E quando eu cheguei nesse planeta, esse planeta tinha vegetação, mas a vegetação era mais rasteira, né? Era uma vegetação onde o planeta ele tinha muitas fendas. Estranhamente, ele tinha muitas fendas, ou seja, as fendas que ele tinha seriam comparáveis assim a, talvez, eu vou falar um número, mas eu não teria exatamente esse número, né? Mas eu acredito que seria assim, por volta de 15, 20 quilômetros de profundidade essas fendas. E eram fendas afuniladas, ou seja, elas começavam com uma abertura maior, né? E essa abertura devia ter 1 quilômetro, 2 quilômetros, mais ou menos, e depois ela ia suavemente se afunilando e teria essa profundidade que eu estou relatando. Então, eu ali, flutuando sobre aquele espaço, eu resolvi que eu iria entrar naquela fenda, né? Eu já relatei algumas vezes, mas eu vou relatar para você que está me vendo pela primeira vez, que eu era jovem. E aí eu sempre escrevia cartas, né, principalmente para os meus pais. Quando eu morava com eles, eu escrevia carta dizendo que eu estava fazendo uma experiência e que se o meu corpo viesse a falecer, que eles não se preocupassem, porque aquilo foi resultado de uma experiência intencional minha, né? Mas aquilo serviria para alertar outras pessoas. Então eu descrevia o lugar para onde eu estava indo, porque se alguém fosse para lá já saberia que não era uma coisa... seria uma coisa que você tinha que tomar muito cuidado, né? E eu fiquei flutuando sobre aquela abertura imensa, né, como um pontinho, e aí eu falei, bom, eu vou descer até onde eu puder, né? Eu comecei a descer lentamente, cuidado, né, olhando as bordas, né, que eram distantes no início, mas depois elas iam afunilando, né? E eu fazia isso com um certo cuidado, porque eu não sabia quais eram as energias que eu iria enfrentar, né? Você nunca sabe, a gente acha que conhece tudo, mas a gente não sabe nada. De energia, com toda certeza, nós não sabemos nada, né? Essa energia universal, que em cada localidade é diferente, cada localidade se manifesta de uma forma, é um espaço infinito de aprendizado para nós. Então eu fui descendo dessa fenda até chegar um ponto em que essa fenda ela terminava, a parte de baixo dela era arredondada, né? E eu cheguei num espaço que deveria dar mais ou menos 1,5 metro, 2, mais ou menos, né? Quando eu estava nesse local, eu queria aproveitar tudo. Então, a primeira atitude minha foi olhar para cima, que eu queria perceber e sentir tudo aquilo que estava à minha volta. Eu fiquei alguns segundos olhando aquele ambiente e circulando por ele, né? Olhando inclusive as paredes, né, que pareciam ser de rocha, né? Mas eu queria entender como é que ela era aquela energia, né? Então, eu a tocava com os meus parabraços para sentir como eram e voltava, sempre com muito cuidado. Em determinado momento, eu percebi consciências ovoides que pareciam ter um núcleo
um negócio muito diferente, muito estranho. Eu não conseguia ver com nitidez. E essas consciências ficavam flutuando à minha volta, como se estivessem me observando. Eu não conseguia entender exatamente como elas me viam, mas elas ficavam flutuando à minha volta, né? A forma era mais ou menos ovoide, só que a parte de cima era mais fina do que a de baixo, né? Não era uma gota, formato de uma gota, né? Era o formato mais ovoide mesmo, né? E elas pareciam ser gelatinosas, foi essa sensação que eu tive, né? E com uma percepção não muito clara do que eu era. Elas não pareciam perceber direito o que eu era. Eu fiquei por alguns momentos, né? E depois eu comecei a subir lentamente. Elas me acompanharam até um ponto e depois elas não subiram mais, né? E eu fui e saí daquele local. Essa experiência que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz quando se fala de um investimento num lugar que você não conhece, de coisas que você não conhece. Eu cheguei a repetir, mas sempre cautelosamente. Nas outras vezes que eu fui lá, eu não percebi a presença dessas consciências, apesar de não ter ido sempre no mesmo lugar. Eu voltei uma vez no mesmo lugar que eu fui e depois eu voltei em outros lugares para tentar aprender outras coisas. Eu não tive percepção desse tipo de consciência. Foi uma experiência bastante interessante para mim e que me deu, me deu um pouquinho mais de conhecimento, né? Da sensação, da percepção das energias. A gente precisa sentir as energias, não é só você ver. O sentir é uma forma mais ampla de a gente entender as coisas. E eu penso que de alguma forma eu acabei aprendendo isso, né? Isso foi muito bom. Nos encontramos no próximo vídeo.